determinado padre, fazendo uma pregação virtual, né? Sendo que a televisão vende o problema no dia, com toda aquela dificuldade, e de noite ela vende a solução. Não tem como nós não considerarmos que a tendência das redes sociais é você ser assediado para poder participar de uma pregação virtual. Existem alguns casos isolados e padres que, se você entrar a tal hora, você já tem lá um teleculto e assim por diante. Mas nós, que fazemos parte das redes sociais, nós seremos bombardeados por essa tal da pregação virtual, tanto no YouTube, como também no Orkut, que vai ser junto com o Google TV, em que você vai ter a possibilidade de ser bombardeado com esse fenômeno da religiosidade. O que não é ruim, porque a religião é um freio social, é algo que te acomoda dentro daquela situação de marginalidade em que anda a sociedade. Da minha parte, é só. Muito obrigado a todos. E a vocês, não esqueçam que vocês poderão fazer o relatório, tá? Horas complementares. Então depois procurem os seus tutores para que vocês possam colocar no portal, ok? Todas as suas atividades, concluindo as horas, dedicando bonitinho. Nesse instante, eu obrigado. Oi a todos, meu nome é Elenilton, ao lado temos nossa colega Beunice. Nós estamos aqui representando uma parte do grupo do nosso curso pós-graduação MBA em Gestão de Negócios. Nós viemos aí dar uma pincelada num tema que inclusive envolve o nosso trabalho acadêmico aqui da pós-graduação, que é sobre governança corporativa com foco na auditoria. Tá? Então, isso daí é um sistema de artigo que nós entregamos para a faculdade, onde o professor pediu para que fizéssemos uma breve apresentação sobre esse tema. O objetivo desse estudo é desenvolver e aprofundar conhecimento na área da governança corporativa, com foco e destacando sempre a auditoria nesse processo. A metodologia que nós aplicamos para esse estudo, ela contempla a seguinte situação. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, efetuou-se uma revisão bibliográfica para nós podermos chegar ao contexto da auditoria com foco na governança corporativa. Aí nós temos o conceito da governança. Basicamente, o que é governança? É o sistema pelo qual as empresas são dirigidas e monitoradas, envolvendo o relacionamento entre proprietários, sócios, conselho de administração, diretoria, auditoria independente, que é o grande fundamento desse contexto da governança corporativa, e o conselho fiscal das organizações. Aí nós temos a estrutura da governança. Lá em cima, como parte mais fundamental da estrutura da empresa, os acionistas, proprietários. Mais abaixo, o conselho de administração, pelo qual os acionistas elegem. Depois, o presidente, eleito pelo conselho de administração, por sua vez o CEO, ou um diretor-geral. Mais abaixo, as áreas comercial, finanças, operações e os funcionários do staff. Ao lado, a auditoria interna e o conselho fiscal. São basicamente a estrutura da metodologia da governança corporativa. Aí nós temos os componentes e relacionamentos dentro da governança corporativa. No alto escalão da governança, nós temos os acionistas, como foi visto, conselho de administração, auditoria interna e conselho fiscal, que eles têm como princípios transparência, equidade, ou seja, temos que, uma vez que existe o processo, temos que seguir o processo da organização.
prestação de contas e, acima de tudo, responsabilidade corporativa. E na gestão, o CEO, ou diretor, comercial, finanças, operações e o staff, com o intuito de planejamento, organização, comando e controle. As boas práticas da governança. As boas práticas da governança proporcionam monitoramento da direção, ou seja, quando você tem uma empresa que trabalha com metodologia de governança corporativa, ela tem um foco e, acima de tudo, ela preserva o capital investido dos acionistas. O alinhamento acionistas, conselho de direção, direcionamento estratégico, ou seja, uma vez que você tem um plano definido, você tem uma direção e você vai seguir aquela direção com foco definido. No entanto, as boas práticas exigem conselheiros qualificados e comprometidos. Não basta você querer aplicar um programa dentro da empresa e, na verdade, se você não tem um grupo que esteja comprometido com aquele processo. Gestores capacitados e interativos, ou seja, todo mundo tem que se falar dentro desse contexto. Não adianta você implementar uma ferramenta e, na verdade, não funciona por falta de comunicação, falta de comprometimento. Então, esse conceito é muito importante que todas as áreas se conversem. Integridade de todas as partes envolvidas no processo corporativo, ou seja, justamente isso que foi dito. Se não tiver uma cooperação e uma integridade, a coisa não funciona. A responsabilidade e deveres dos sócios. Definir a diretriz do negócio, ou seja, a missão, dar poderes aos conselheiros e manter o capital investido. O conselho da administração, um pouco mais abaixo do nível do conselho. Proteger e valorizar o patrimônio sempre. Zelo pelos interesses dos investidores, que é onde você tem que preservar o capital investido e, acima de tudo, valorizar os sócios e investidores. Definir a estratégia corporativa. Uma vez que você desenvolve esse processo de governança corporativa, você define o processo para ser seguido. E fiscalizar a gestão. Essa é uma das opções e metas do Conselho da Administração. A linha do tempo na área da governança corporativa. Nós temos aqui um comparativo, Brasil e mundo. Na verdade, a governança corporativa, ela já começou e surgiu desde 2002, quando foi criada a lei SOX. Um pouco mais à frente, temos uns colegas que irão abordar um pouco mais sobre esse tema. Mas pegando um pouco aqui do gráfico, em 96, é um dos fatos bem relevantes, teve o primeiro evento público do Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração. Esse evento foi no Museu de Arte Moderna, onde foi aberto um ciclo de debates inédito no país. Até então, no Brasil, não era muito divulgado esse contexto da governança corporativa. Do outro lado no mundo, a partir de 96 foi criado o BSC, que muitos, acredito que já devem ter ouvido falar sobre o Balance Scorecard. O Balance Scorecard foi criado por Norton e Kaplan. É um sistema de planejamento de gestão baseado em indicadores financeiros, clientes e etc. Ou seja, é uma ferramenta criada em 96 por esses autores já mencionados, que ele dá uma definição melhor para a empresa. Em 99, no Brasil, lançado o primeiro Código Brasileiro de Governança Corporativa. Ou seja, só lá em 99 que houve realmente um direcionamento e uma implantação desse sistema, criado pelo IBGC, que até então antes era o IBCA e depois passou a ser o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. No mundo, teve a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde abriu o caminho para a consolidação dos princípios da governança. Em 2002, foi a Comissão de Valores Imobiliários, lança sua cartilha sobre governança, okay? E a autarquia lança ainda as instruções 358 e 361, na qual diz
sobre os fatos relevantes, fechamento branco, respectivamente CCR e Sabesp, as empresas que ingressaram nesse fechamento branco. O que é o fechamento branco? O fechamento branco, na verdade, ele é um modo transparente de você colocar para os meios de mídia, jornais, etc., o seu patrimônio da empresa, no qual é divulgado anualmente, o DRE, Demonstrativo de Resultados do Exercício. Então, partiu-se desse princípio. O fechamento branco é um fechamento transparente, onde o que realmente aconteceu no exercício do ano anterior foi colocado em evidência. Vamos ter mais à frente alguns exemplos que anos atrás não ocorria essa situação. E a governança do mundo em 2002, aí já citando um pouco essa situação de governança mal executada, tivemos aí o caso das empresas, né? Enron, WorldCom e Tyco, onde elas manipularam seus resultados. Ou seja, a empresa tinha um X de faturamento e lucro, ela foi, manipulou, colocou no mercado, suas ações renderam e tiveram ganhos exorbitantes desse período. Porém, foram descobertas e acabou culminando, em muitas delas, a falência. Agora, nossa amiga Leonice irá apresentar um pouco mais sobre os temas adiante. Como ele acabou de falar, a gente só vai dar uma passada bem rápida, mesmo porque o nosso tempo está quase se esgotando, nas empresas que tiveram, aliás, que não tiveram uma auditoria, não tiveram uma boa governança corporativa e acabaram sendo fraudadas e algumas entraram até em falência por causa disso, que é no caso da Xerox do Brasil, a Enron, eu acho que a maioria deve ter até assistido o documentário que tem sobre o caso, e outras como a Credit Suisse, a Merrill Lynch, Merck e Tyco e diversas empresas que são do mesmo segmento de energia. Desculpa, tá, gente? Que a gente não tem a mesma experiência dos professores e dá um pouco de nervoso. Aqui a gente tem um organograma da hierarquia dentro da governança corporativa. No topo da governança corporativa está a Assembleia Geral dos Acionistas. Essa Assembleia, por sua vez, ela escolhe o Conselho Administrativo. Esse Conselho Administrativo, por sua vez, vai escolher presidente e diretores. E, consequentemente, também, mais no futuro, a auditoria. O Conselho Administrativo, ele não se atenta a ver o que acontece na empresa no dia a dia, mas sim cuidar da auditoria para que os interesses do acionistas da empresa estejam ligados ao interesse dos sócios. Assim,